Tá Ah, cara, empolgado andei com o dando uma tema? lida, li bastante aqui, mas só que ainda assim falta muita coisa para entender, né, bicho? Não é É, um tema muita simples coisa. a gente definir, é muita coisa. Você tem que entender claramente o que é ciência, o que é o analfabetismo. Sim. Aí você vai para o analfabetismo científico, né? E aí você tem que entender as causas dele. É complicado. Mas é importante, né, cara? Porque, pensa bem, as pessoas atualmente, no século XXI, pensa com o celular na mão, a internet aí à disposição de quase qualquer um. Você tem gente acreditando em terra plana, você tem pessoas carregando cristais de amuleto, amuletinhos e por aí vai. Lembra daquela Então, eu live que você trouxe. fez mais um falar? Ah, falei. Lembro. É, que a gente falou justamente sobre a ideia do quântico. Até o Flávio está assistindo aí. Um abraço aí para o Flávio, digníssimo Flávio. Olha, eu trouxe Pro aqui alguns Flávio, dados Vitor. para a gente poder conversar um pouco. Eu acho que vai ser interessante. Esses dados aqui é da página de um professor, ele é professor da Unicamp. Ele chama Renato Sabatini. Então ele tem doutorado na área de História da Ciência e tal. E ele tem, né, uma, uma apresentação bem interessante sobre, né, analfabetismo científico. Daí ele faz uma pergunta de início, geralmente, que é Uhum, qual é a causa principal do pensamento irracional e anticientífico da nossa sociedade? É uma pergunta que, no caso, para a gente discutir durante a live inteira. Aí a uhum. segunda coisa que ele coloca, o analfabetismo científico generalizado no Brasil e em outros países ocidentais tem alguma coisa a ver com isso? Beleza. Aí ele coloca uns dados, que essa que é a parte que eu acho muito interessante. Ah, Por exemplo, ele coloca assim, crenças pseudocientíficas nos Estados Unidos. Ele pega dados dos Estados Unidos, porque às vezes a gente tem aquela sim. cultura de que nos Estados Unidos a coisa é, o nível Ah, intelectual é muito é. superior, Aham. né? Essa coisa Verdade. que a gente sabe que não é bem verdade, né? Aí ele coloca, por Sim. exemplo, que em torno de 20% da população norte-americana acredita que o Sol gira em torno da Terra. Tá? É um número bem relevante, 20% da população. Aí ele vai Aham. aumentando a porcentagem. Ele coloca assim, que 30% acredita que a existência de discos voadores. Até aí, beleza. Aí ele coloca Certo. que 38% acreditam em espíritos de mortos e casas mal assombradas. E aí esse número vai aumentando, ó. Aí ele coloca coisas aqui como, por exemplo, criação do universo e da vida que ocorreu exatamente como a Bíblia descreve. 43% das pessoas acreditam que o homem veio do barro, aquela Porra, história. Então é mano. muita gente. E aí, ó, por pior, a coisa vai piorando. Aí ele coloca aqui Aham. 88%, 86% não aceitam a teoria darwiniana da evolução das espécies. 86% da população. Porra. E aí ele vai aqui, 88% acreditam na eficácia de algum tipo de terapia alternativa, não acreditando na medicina convencional, Aham. científica. Então, quando a gente fala em analfabetismo científico ou pseudociência, a gente tem que pensar que nós não estamos falando apenas no cara que é antivacina ou no cara Uhum. que ele é só terraplanista, né? Se você acredita em signo, astrologia, você também está seguindo a linha de Sim. um analfabetismo científico, né? Então eu acho que essa Tipo, live como é de que hoje vai ser um pouco ácida nesse sentido, porque vai ser? porque eu quero justamente dizer esse tipo de coisa. Que se você acredita em Uhum. signo, meu amigo, você está indo por um Você tá lá. viés do analfabetismo científico, né? E aí vai Cara, chegar um tem outro um. ponto, Ah, Borovski, que eu vou continua. comentar para frente, cara, que você vai gostar bastante. Então, mas, Uhum. mas se você quiser começar definindo o que é o analfabetismo e aí indo para a ideia do analfabetismo científico, pode começar. Que esses dados aí é para você ter ideia, né, de como, o quanto o conhecimento científico está distante da população, de um modo Da geral. população. Sim. É, Pois antes de iniciar na definição em si, você falou da astrologia e tal. O Carl Sagan, certo. ele faz uma comparação nesse sentido, né? Sobre a influência dos astros nas nossas vidas, né?
Aí ele Aham, começa a raciocinar assim: bom, qual seria a influência de um astro na minha vida? Uma possível influência seria a gravitacional. exato. Mas o corpo do médico que ajudou a fazer o parto dele teria uma influência gravitacional muito maior do que o Marte, Júpiter, que está muito distante. Aham. Então, como é que um corpo celeste, uma rocha, né, orbitando a Sol, vai definir a minha personalidade, o, como eu vou levar minha vida e por aí vai? É muito surreal, E né? você acreditar que a posição relativa dos astros no dia em que você nasceu vai influenciar na sua personalidade é um absurdo do tamanho de você dizer que vou pular num rio e não vou me molhar. É quase a mesma equivalência, né? Não, não É tem bem por como, aí. porque como o exemplo do Carl é o seguinte, a gravidade seria uma força fundamental, então ela poderia influenciar no Uhum. dia do seu nascimento. Só que, se você Sim. comparar a distância que esses astros estão em relação a você que está nascendo aqui nesse planeta, é absurdo. A massa do médico que te tirou de dentro da sua mãe, por exemplo, teria uma influência gravitacional muito Muito maior maior. do que um planeta ou uma estrela que está extremamente distante de você. Sim. Bom, e para quem não sabe, apresento o Carl Sagan para o pessoal aí, quem não conhece. Ah, cara, ele foi um astrônomo que se Famosíssimo. importou muito com a divulgação da ciência para a população de modo geral, né? Não só do que a Exato. ciência conquistou até o momento da vida dele, como também o que é ciência, o que é o método científico, né? De um modo geral, né? E com uma linguagem bem Ele não acessível, ficou né? numa linguagem bem acessível. Ah, um dos livros, cara, tá até aqui comigo, ó. Eu sempre procuro ler ele, ó. Quem quiser comprar e ler, eu sei. Pode falar o nome aí, porque às vezes não Ó, dá para ver. não apareceu, ficou ruim. O Mundo Assombrado pelos Demônios. É a editora Companhia de Bolso. Muito bom, cara, recomendo. E dá para falar E que ele tinha um assim, programa, né, de televisão, que ele não, ó, fazia um nesse trabalho livro, forte na cara, divulgação. sim, até hoje você tem o documentário Cosmos, né? Aham, que é o registro Quem pudesse desse assistir, programa. sim. Mas eu esqueci o nome do outro, cara, que Universo fez um Mecânico, não é? documentário mais recente. Não, fez um mais recente, chama Cosmos também. Ah, o Tirso, acho que é o nome dele. Eu não lembro Acho o que é nome o nome dele. dele. Ele foi aluno do Carl Sagan, o cara conheceu, bicho. Aham, Aí o cara conheceu a só, fonte. tipo, fez um documentário com update, bicho. Muito bom. Ó, o Flávio está Bom, comentando cara, que ainda assim a influência gravitacional do médico é desprezível. Com é certeza, né? desprezível. É, não, sim, é Isso totalmente, né? não tem nem comparação. Então, aí você Bom, já desmantela uma falsa ciência aí, que é a astrologia, né? Que há anos e anos astrologia, e várias pessoas ganham dinheiro com isso, inclusive, né? Os muito João Bidu da dinheiro, vida. muito. Chega a O ser cara pega engraçado. lá, ele pega lá o astro, pega o soldado e fala assim, ó, esse aqui é seu signo e você é uma pessoa desse jeito. Só que as pessoas não param para pensar que talvez ela é da forma que o signo define ela, porque ela aceita com tanta facilidade aquilo que começa a agir de acordo com aquela definição do signo. Ou então fala coisas Entendeu? gerais, né? Ah, É, é triste, você é isso, você é aquilo. Coisas que se encaixariam basicamente em qualquer ser humano, né? Características sim. gerais. Você joga uma ideia É, bem geral, não definida, a pessoa lê e fala, nossa, tá falando de mim, sou hoje eu eu, tô tá falando de triste. mim. Hoje eu tô Bem isso triste, aí. cara. Mas o cara jogou ali duas, três palavrinhas a esmo assim, pronto, pegou. É. Ó, tem um Então, colega cara, comentando aí. Como ah, o virginiano nunca tinha pensado nisso. Tá sacaneando. nossa, zoou, hein? Ele trabalha na faculdade lá, esse menino aí. Estudante de psicologia e formado em artes cênicas, esse menino aí. Oh, massa, Fera. cara. Mas pode Massa continuar demais. então com a ideia para tentar Então, definir esse cara, analfabetismo. vamos pensar assim, o que que seria um analfabeto primeiro, né? Um analfabeto é, Certo. você pode pensar, alguém que não sabe ler e não sabe escrever, né? E o Aurélio também, ele define, além disso, ele fala que você seja o quê? Uma pessoa ignorante.
né? O ignorante não no sentido de ofender alguém, quando você ignora um conhecimento, você não conhece, né? Então você é Certo. ignorante em uma área. E científico, aí quando você fala, então ele é ignorante no quesito ciência, no que é ciência, nos campos que ela estuda, né? No método que ela segue para ir desvendando, como é que fala? Ir progredindo no conhecimento, né? E outro ponto sobre o analfabetismo científico é que as pessoas tendem a confundir ciência com religião. Tipo, elas usam um termo assim, você tá numa conversa comum, você acredita na ciência. Ciência não é fé, né, cara? Não é crença. Você não acredita. Você aceita o que tem até o momento e você ainda tem a possibilidade de rever tudo que foi feito até o momento e às vezes descartar, porque não está de acordo com o mundo real. E aí você é Exato. obrigado a refazer uma outra teoria. Então ciência não É, é crença, tem um movimento, né, cara? então, isso que você falou que pode refutar e rever tudo que já feito até o momento e tal, é justamente um dos pilares da filosofia da ciência ali proposto por Karl Popper, por Uhum, essa galera, esses filósofos que são da filosofia da ciência, né, principalmente do século XX, que é justamente sim, quando você tem uma teoria e você diz que essa teoria é científica, você tem que possibilitar essa teoria ser falseável, né? Então, a partir do sim, momento que nenhum furo você consegue encontrar na ciência, você continua aceitando ela, até o momento que você aham, conseguir criar alguma coisa que vá superá-la ou torná-la falsa, né? Então, por quê? Porque a sim, ciência busca a verdade pura, né? A verdade a como ela verdade é, pura, aham. ou a natureza como ela é, e não como você quer ou como nós queremos, Isso. né? Exatamente esse o Ah, ponto. e é aí que você tem que ter aquela humildade de, às vezes, descartar uma hipótese, né? Você formula uma hipótese Exatamente. que para explicar um fenômeno, e ao longo da pesquisa você percebe que ela não consegue explicar. E aí você é obrigado a descartar ela e formular uma outra hipótese, né? Então, Sim, em nenhum inclusive momento existe a postura de crença, né, cara? o próprio Einstein chegou a refutar algo que ele mesmo postulou, que era a constante cosmológica. Aham. E aí, vamos pegar uma mente extremamente brilhante aí. E aí depois ele Uhum. reviu que reinterpretou isso daí e tal, e viu que esse número não estava errado. Só que em um determinado momento, né, de sua carreira científica ali, ele chegou a refutar algo que ele mesmo propôs Uhum. como modelo, mostrando justamente que não é o que você quer, mas é o que a natureza está mostrando, ou seja, o que o universo, o que é Uhum. observado na natureza, né? Então acho que isso é um ponto Sim. extremamente importante e sensível aí dentro da ciência. Você não vai ver nenhum cientista defendendo a sua teoria como, por exemplo, algum religioso defende a sua religião, né? De forma, olha, esse Não, é não o vai ter. você não vai encontrar um cientista desse jeito, você vai, né? Não vai ter. Então essa diferença excludente entre ciência e religião, acho que é bem importante. Sim. A religião ela é baseada no dogma, né, cara? Então ela tem verdades que não podem ser questionadas. Então você aceita, né? Ó, Deus existe, ele criou a Terra em 7 dias e por aí vai, né? Então você não vai questionar isso. A ciência é diferente, né? Igual você falou o exemplo do Einstein. O cara mesmo, por um tempo, refutou uma ideia dele, depois voltou nela, mas voltou porque percebeu que ela estava correta, né? Ao longo dos estudos dele, né? Exato. Cara, e agora vamos pensar num outro ponto, né? Por que que existe tantas pessoas analfabetas no sentido da ciência no mundo? Principalmente nos Estados Unidos, né? Pensa, Certo. como, né? A gente tem que entrar no sistema educacional, Aham. no ensino, na Essa é, escola em si, né? essa é a parte que é legal, que você pode explanar bem aí, né? Sim, porque você tem por exemplo, o governo, de modo geral, né? Ele, ele põe o currículo, mas ele não dá às escolas condições, né? Não dá um laboratório, ele não dá uma boa estrutura física, né? Só vem a exigência do que tem que ser feito, né? Não dá Certo. um preparo para o professor. Muitas vezes um professor que ensina ciência para o primeiro ano, segundo, terceiro, por aí vai, é um pedagogo, né? Só que é uma pessoa que, por um momento, não teve um preparo, não teve uma inserção no estudo profundo do que é ciência.
Aí o cara chega lá, ele vê lá vê na pauta dele do bimestre, tem que ensinar sobre reprodução, os tipos de vegetação e pronto. Ele vai lá e põe de uma forma bem conteudista, tipo uma lista com as atividades e acabou, né? Então ele não explora a curiosidade da criança, né? Não explora uma parte mais lúdica também, né? Que você pode deixar um ensino de ciência para as crianças de uma forma mais lúdica. Então vai Deixa crescer, claro ela aí, vai ô ter. Borovski. Deixa claro aí que Como você é assim? pedagogo, cara. Você é pedagogo. Você está falando Ah, algo que você tem é! experiência. Não, eu sou pedagogo, caramba. Minha área de atuação é com a molecada aí. Do primeiro ao quinto ano, eu vou lá apavorar a cabeça deles. Deixar tudo virado. Mas então a pessoa com não tem preparo, essa criança vai o quê? Ela vai seguindo na vida escolar sem ter um real acesso a um bom ensino de ciência. E mesmo quando ela chega no Fundamental 2 e no ensino médio, ela ainda continua com aquele modelo, né? Conteúdo, prova, conteúdo, prova. Em nenhum momento existe uma discussão, um diálogo sobre ciência, sobre o que a gente descobriu até hoje, né? Ou mesmo incentivo à pesquisa, né? Que as crianças podem pesquisar, desenvolver uma pesquisa, né? Seria Uhum. bacana elas já terem essa inserção no mundo da ciência desde criança com relação à pesquisa. Isso também não acontece muito pouco, na verdade. Dizer que não acontece é mentira, né? Mas acontece muito pouco. E aí você chega no. Aí você pensa que vamos pensar assim, escola pública, né? A maioria não vai conseguir entrar na universidade. Ó, o Flávio, quanto tempo de experiência em sala de aula, velho? Tá me cornetando, caralho. 6 anos, porra. Não, Seis mas é não, importante 7. você falar. É 7 anos de importante, eu acho, você dizer experiência, essa. ó. É verdade, 7 anos. 7 anos de experiência, Flávio. Eu vou aí te educar, cara. Você vai ver, ano que vem. Mas enfim, é, eu estava falando da. Cara, eu Da, perdi o da, raciocínio. Você estava falando já justamente das crianças da escola pública, você estava citando a Ah, questão de entrar na sim, sim, faculdade, verdade. do apoio. Então, aí de modo geral o ensino já não é bom, né? Essas crianças vão sair e vão para o trabalho, né? Vão ser Certo. trabalhadores, né? Das indústrias, do comércio, né? Então você percebe que Acho a que pessoa nem que sempre ela isso não teve. acontece, É, mas talvez tenha não, uma parcela grande, né? Assim, o número isso. exato eu não sei te dizer hoje de quantas crianças saem da Não dá escola pra gente pública saber, e né? ingressam na faculdade. Mas ultimamente, Então, nos últimos anos, deu uma aumentada bastante esse número, né? aumentou, né? É, Então, mas mesmo que ele entra na faculdade, ele entra com aquele déficit do ensino, né? sim, Ele não isso passou por sim. uma vida escolar boa, né? Ele teve uma escolar totalmente deficitária até chegar na universidade. Tanto é que eu tenho colegas formados, tal, durante todo o processo do ensino superior, que até hoje acreditam na astrologia, né? Então, isso aí vai entrar exatamente num problema que eu quero citar aí um pouquinho mais para Hum, frente, sim, que mais pra é, frente. Ah, que é a ideia é o seguinte, de que existem cientistas que refutam teorias científicas, ou seja, o analfabetismo científico também aham. hoje é encontrado entre os cientistas, entendeu? Isso é Ô, uma parte desse texto que eu estava lendo desse professor aqui, justamente a ideia de que muitos cientistas acreditam em, por exemplo, astrologia ou coisas do tipo, certo? Então, porque aí talvez seja a hora da gente ver o seguinte, né? Essa questão hum, mais pensando no cientista e ignorante científico. É você pensar aham, que podem existir cientistas que trabalham com uma área específica ali da ciência, quase sim, como um método. Ele vai para o laboratório, ele prepara um negócio, faz outro, um procedimento, só que ele não sim. tem, digamos, uma capacidade mental, intelectual, assim, para ele conseguir, digamos, se desamarrar Ele, desses ele não, conceitos.
absorveu, né? Ele faz Pseudociência. só a parte mecânica, né? Ele faz um Exato. trabalho Pode ser totalmente que. mecanicista, né? Exatamente. Ele Então não, ele existe não isso. absorveu, ele não reflete sobre o que ele faz. Exato. É tipo Existe tempos, esse é tipo de tipo os coisa. tempos, é tipo os tempos modernos, né? Assistiu do Charlie Chaplin, Aham. que ele só aperta Já. parafuso, né? Sim. Então ele faz o trabalho 100% mecânico. Ele não está refletindo sobre qual o motivo dele apertar aquele parafuso. Ele sabe apertar o parafuso, né? Exato. Ele não sabe Mas de é. onde veio, nem. E talvez tudo isso tenha a ver lá com o que você falou, né? Começa da escola, daí o problema continua na graduação, e da Uhum, graduação, esse cara vai trabalhar ou vai atuar em uma determinada área, e aí ele vai carregar essas uhum. pseudociências com ele, né? Porque uma Sim, das maneiras de você superar essa pseudociência talvez seria um processo muito longo, desde a escola de base até o ensino médio ou até a graduação, para a pessoa conseguir se libertar, né, bastante dessas pseudociências, digamos assim. sim. É, seria o ensino de ciência desde a idade bem interna mesmo, do jardim, né? Do primeiro ano. A criança ela ter aquele contato com a ciência de uma forma que sempre desperta mais curiosidade, mais interesse, né, em aprofundar os estudos, né, Eu sobre... vou, Ah, continue. vou ler uma pergunta aqui que colocaram aqui, um comentário. Deixa eu ler aqui. Uhum. De um jovem aqui, diz o seguinte: física e química escolar, na maioria das vezes, é passada sem uma finalidade aplicável e útil. Ah, Aí, sim, é aos verdade. poucos, se interessam por ciência. Assim, poucos vão se interessar por ciência. Uma das coisas, é justamente isso. Para você começar a inserir a ciência desde as séries básicas, talvez seja você fazer isso de uma forma mais atrativa, uma forma mais legal, interessante, fazendo justamente uma conexão com o cotidiano, talvez, das crianças, né? Com o mundo prático, né? É, o ponto é que, assim, até em matemática, né? As crianças começam lá pro ensino fundamental 2 a questionar. Ah, por que que eu vou saber sobre a equação do segundo grau, o cateto e a hipotenusa, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Para que que eu vou usar isso? Então, assim, fica realmente isso que ele falou, fica aquele, como é que fala? Aquela separação entre o que você aprende na escola, que é a teoria, e o mundo prático, né? Não E existe essa ponte. deixa eu te fazer uma pergunta, Borovski. Você, como Sim, um pedagogo, né, um cara que teve a graduação em pedagogia, fez especialização na área dessa parte de educação inclusiva e tal, e trabalha já há sim. 7 anos, como você mencionou aí, você acha que, ou você teria algum modelo, alguma solução para melhorar, por exemplo, essa questão do ensino de ciência básico, assim, por exemplo, ou na formação do pedagogo, ou ter um professor Aham. auxiliar com o pedagogo, alguma coisa do tipo, você acredita que poderia ajudar ou melhorar essa questão justamente da ciência, nem que seja dessa forma lúdica, para começar das Uhum. séries iniciais? Você tem alguma coisa que você acha que poderia melhorar Cara, isso? eu vou dar um tiro no pé agora, mas eu penso que deveria começar a ser assim. As aulas de ciência deveriam ficar a cabo de quem fez graduação em licenciatura de biologia, física, química, né? Porque a pessoa quem fez pedagogia, eu mesmo, no curso de pedagogia, eu tive uma disciplina só em 4 anos sobre ensino de ciências, né? E foi bem meia boca mesmo, né? Um pouco que eu sei foi porque assim, eu me interesso pelo assunto, aos poucos eu vou lendo, né? Inclusive eu estou falando disso, mas eu não estou dando aula de ciências, né? Eu estou Uhum. como regente, então estou só com as disciplinas de história, geografia, português e matemática, né? Mas eu penso que um dos meios bom, profissional, o recurso humano seria esse, né? As pessoas graduadas nas áreas de ciências mesmo, nas licenciaturas, como biologia, física e química. O outro Certo. ponto é uma reestruturação física, né, das escolas, ou seja, oferecer laboratório, oferecer recurso material mesmo, para que as crianças pudessem ter um contato mais direto com experiências, né?
química, física, observação astronômica, né? É tudo que, se você colocar na mão de uma criança, cara, ela sonha na hora. Você imagina, você levar lá juntar uma galera lá à noite, uma molecadinha lá para observar os astros no telescópio. Então, tipo assim, você usar o recurso material e humano, acho que já seria um bom começo. Eu não vou dizer uma solução, cara, mas um começo. Então, sempre tem essa pegada mais prática. Sempre que você ensinar ciência, você tem uma pegada prática no ensino dela, né? Não ficar sempre só no livro didático, né? Porque atualmente é isso, né, cara? Deu aula ano passado de ciências. E eu percebi isso, eu não tinha um recurso material, eu só tinha o livro didático, né? Então você vai falar de um fenômeno natural para uma criança de uma forma muito abstrata, sem ter algo material, prático para evidenciar, fica complicado. Pensa, uma criança lá de 5, 6, 7 anos, você vai falar sobre arco-íris, decomposição das cores, né? Sem ter algo, sem ter algo que você possa demonstrar isso. Se eu tivesse um prisma ali em mãos, né, joga uma luz Sim, ali já, no já chão, ajuda, né? já ajudaria no entendimento. Então, você Sim. acha que, Aí eu me. que a parte Ah, de você equipar as escolas, talvez, seja o ideal? sim. Seja. Seria um bom começo. Eu não vou dizer, cara, uma solução que a gente tem que pensar mais, né? Mas um Sim. começo que eu defendo seria esse, né? Construção de laboratórios, bibliotecas, né? Tanto para livros quanto virtual, né? Você tem um aparato mesmo, material, para o professor. Se a gente E as pensar, aulas, aham. se a E gente as aulas pensar de até no ciências nosso, ficarem a cabo do. Ah, no nosso estado, assim, como um todo, a gente não tem, para dizer, nenhum observatório de referência, assim, ó, um lugar que tenha um. Porque aqui fica às vezes difícil pela geografia do estado, você tem um observatório aham, astronômico, né? Mas pelo menos um sim. centro, um planetário, né? Algo que seja É, referência no estado, que seja, a gente não tem aqui no Mato Grosso do Sul algo desse tipo, né? não tem, é verdade. Então, e Algo nesse tipo dificilmente você vai ajuda, né? achar escolas aqui na região do Mato Grosso do Sul, são pouquíssimas escolas que vão ter um telescópio lá. Eu trabalhei em uma aqui, cara, que tinha uma luneta, Hum, mas o pessoal não sabia montar ela. Nem eu sabia também, né? Acho que tinha perdido umas aham. peças nela. Mas a luneta, cara, que veio pelo MEC, ficou lá na biblioteca juntando poeira, cara. Então pensa, às vezes chegam alguns materiais, só que o medo de estragar o material é maior do que o de usar. Aí o pessoal vai deixando guardado, até estragar guardado. Isso acontece Nossa, também. É foda. entendi. Bom, E ah, a gente tinha falado tá, sobre definição de analfabetismo, não sei se eu defini, alfabetismo. né? Isso, acho que foi uma definição, deu para entender bem. O método científico. Cara, o método científico eu vou deixar para você definir, porque eu tô bem enferrujado Eu acho que sobre é o, só falar, como eu já citei ali, o próprio Karl Popper, você tem essa ideia a da das. metodologia científica, é buscar a verdade, né? Então, você elabora Uhum, uma teoria, isso tem que ser testada, verificada, então tem que ter, digamos, experimentos, tem que ter fenômenos que sejam na natureza, que vão corroborar o que você está propondo. E se isso não sim. vai ser válido mais, você vai ter que descartar, você vai poder refutar a teoria, vai construir outra teoria. Uhum, Esse é o grosso da filosofia da ciência, é pensar que você vai criar uma teoria ou um método que vai buscar a uhum. verdade. Então a gente está aí com esses processos agora da pandemia, buscando aí vacina, né, para o coronavírus. Não adianta você achar que o remédio A, B Ah, ou C vai funcionar se não tem evidência científica. Então você tem que usar o quê? Usar o que a ciência está propondo, né? Usar o que a ciência propõe. Não é a sua vontade sobre a ciência. Isso não vai existir nunca. Então, acho que o método científico é justamente você buscar a verdade. Então, a ciência ela passa essa confiança, essa confiabilidade para nós, uhum, né, para a sociedade, justamente porque quando anuncia-se alguma coisa, quando é publicado alguma coisa no clivo científico, você tem todo um respaldo, você tem vários testes, várias experiências, vários experimentos, vários fenômenos observados. E aí você conclui que aquilo ali
pode ser o correto, né? Sempre Sim. deixando a margem de erros e dúvidas, e exatamente isso. A ciência calcula as margens de erro, né? Então você propõe lá uma que seja uma vacina, mas você coloca as margens de Sim. erro, né? Para mais ou para menos. Quando essa margem de erro abaixa muito, você fala, bom, isso agora eu posso usar, né? Mas não quer dizer que todos os casos que você usar vai funcionar, vai dar certo, né? Vai Porque ser tem a 100%, porcentagem. né? Exatamente. Então, acho que isso é importante, assim, para a gente entender um pouquinho sobre o método científico. Se a gente for entrar na história da epistemologia do conhecimento científico, vai ser mais de uma hora falando aqui. Fica, É, fica são vários longo. autores aí, para quem gosta disso aí, ó, Francis Bacon, Karl Popper, né? Você tem pessoas que estudaram justamente a filosofia da ciência, né? Como que esse conhecimento foi consagrado, como que essa Como metodologia foi ela se desenvolvida ao longo dos desenvolve, anos. né? Isso, aí tem as Sim, rupturas com o Renascimento, Isaac Newton ali propõe um método científico, aquela coisa. Então, são bastante autores, bastante teoria por verdade. volta desse negócio. Cara, um outro ponto que a gente, você lembra que a gente tinha combinado a divulgação científica, né? Certo, Um outro ponto certo. também, cara, seria ter programas para divulgar a ciência para a população, né? De um modo geral, ou seja, numa linguagem que as pessoas leigas pudessem entender, né? Uhum. Que pudessem ter acesso ao conhecimento, porque às vezes acontece muito do academicismo, né? Você produz o conhecimento, mas ele fica sempre dentro da academia, né? E aí quem vai ler e entender aquilo ali é só as pessoas daquele campo. Então aquele conhecimento produzido ele não expande, ele não é levado além dos muros da academia. Eu penso que Então, assim tem que ter uma... eu acho que tem coisa interessante aí. Por exemplo, quando a gente fala nesse termo da divulgação científica, de se aproximar mais da população, aí você Uhum. tem. Eu costumo citar muito o canal da TV Cultura, né? Que é um canal Aham. aberto hoje, né? Só que muitas pessoas, por exemplo, às vezes não têm conhecimento, não assistem. Então, nos últimos anos aí, o programa como o Café Filosófico ficou altamente conhecido nas redes sociais, na internet, principalmente no YouTube, com esse boom desses filósofos brasileiros aí que se consagraram na internet, como o Clóvis de Barros Karnal, Filho, Leandro Carnal, o Cortella, né, né, Portela, Pondé, o Pondé, O próprio verdade. Pondé. Então, esse pessoal, né, talvez hoje essa divulgação científica esteja melhorando do que era no passado, né? Esteja melhorando Isso é bastante verdade. com a difusão da internet. Só que eu acredito que teria que acontecer uma coisa um pouco mais efetiva nessa divulgação e eu acho que na escola. Eu acho que na escola que começa Na escola, aham. na escola. Eu acho que na escola é o que vai efetivamente fazer com que haja uma ruptura nessa coisa da popularização da ciência, né? Sim. O Flávio está perguntando, Aham. o que vocês acham que os projetos de extensão universitária podem fazer a respeito? Cara, olha, se eu fosse pensar num projeto de extensão, tentar levar, sei lá, trazer talvez a escola mais para próximo das universidades, né? Ter projetos em que a escola vai, ou melhor, que a universidade vai à escola, desenvolve projetos de ensino, traz a escola para dentro da universidade também, né? Seria uma coisa bacana nesse sentido, né? Por exemplo, É, aí em é um Dourados, você tem vínculo. curso de física, né? Você poderia ter um rodízio de escolas que fossem lá ver como funciona o curso de física, os laboratórios, né? Teria uma aulazinha sobre o que se aprende no curso de física, né? Seria uma coisa legal. Sim, Com certeza, muitas crianças iriam se interessar pelos temas, né? é bem Essa distante, aproximação de né? universidade e escola. Então, acho que os projetos de Ah, extensão que são voltados para a comunidade poderiam fazer justamente essa aproximação entre escola, sociedade e universidade. Como? Pode ser criando um jornal, por exemplo, criando um uhum, canal na internet, um canal no YouTube, por exemplo, onde o cara consiga
onde o cara consiga justamente falar numa linguagem mais fácil, mais entendível, mais aceitável para as pessoas. Então, Uhum. o cara, você está fazendo lá doutorado em uma área específica da biologia ou da ciência, você tirar um tempo, gravar um vídeo explicativo, tal, colocar nesse canal de divulgação, acho que talvez sejam essas coisas. Então, aqui, ó, tem um menino que está falando aqui, o Gutierrez, ele falou o seguinte: o objetivo da extensão é exatamente isso, levar a universidade para a comunidade. Exatamente. Esse é o objetivo Sim, da extensão. Existem muitas ações justamente. sociais, né, que as universidades fazem. Onde Uhum. eu trabalho, por exemplo, faz bastante ação social, mas no sentido de uma ajuda à comunidade. Então, às vezes, reforma uma Ah, sim. escola, fazem tarefas educativas, que também tem esse viés, né? Então, eles levam lá, Traz as por exemplo, exemplo, escolas o para curso de dentro. odontologia, levam um curso de Ah, direito para dar palestra, dar informação para as pessoas. O objetivo dos projetos de extensão é justamente esse, né? É a integração com a comunidade. Só que talvez nesse quesito mais científico, seja você pegar sim, os pesquisadores da faculdade mesmo e fazer com que eles tenham uma comunicação, uma conversa maior para com a sociedade. Então, talvez esses canais, hoje eu falo muito da internet, né, do YouTube, etc., sim. ou propor palestras educativas. Eu acho que, sei lá, uma vez por mês, pegar um pesquisador da universidade, um pesquisador referência da Leva. universidade, e levar na comunidade, levar na Sim, escola, e pôr ele para conversar com o pessoal, com as crianças, com os pessoal, professores e sim. tal. Eu acho que esse talvez seja acho que talvez isso seja uma coisa bem legal, assim, que dá para fazer como projeto de Publicações extensão, né? também, né, cara? Publicações. Ah, uma revista, cara, que é bem bacana nesse sentido de divulgar a ciência de uma forma mais, de uma linguagem mais acessível, é uma revista que chama Ciência Hoje. Já viu ela? Já viu falar Não. dela? Pois é, cara, só que ela tá fraca, né? As pessoas não acessam, ela vai ficando. Tanto é que antes chegava os exemplares nas escolas, não chega mais, né? O que dá para ver uma postura, às vezes, até governamental em não financiar, né, publicações desse tipo, né? Né? Então você vai Vamos deixando ler, aos poucos, paulatina. vamos ler aqui um comentário aqui do William. Ele escreveu, ó, infelizmente os professores de nível superior praticamente não desenvolvem trabalhos de extensão. Ou quando Uhum. fazem, é raso. Existem bons trabalhos, mas poucos com qualidade. Então ele deixou uma crítica aí ao que a É, gente está comentando exatamente. Então, verdade. e muitas É, vezes eu percebo assim que tem professores que são altamente famosos, assim, pegar o exemplo do Marcelo Gleiser da física, né? aham, Ele sempre trabalhou com a divulgação científica e tal. Então ele sofre algumas críticas também por colegas, etc, dentro de várias proporções. E aí eu não consigo entender muito bem se as críticas que ele sofre por alguns uhum. colegas é em relação ao seu trabalho ou é em relação à sua postura na divulgação científica. Então também tem esses problemas, talvez, sei lá, Cara, que pode ter, acontecem dentro do porque às outro vezes ele lado está um também. pouco fora daquele academicismo, né? E aí ele Uhum. começa a abrir as portas do conhecimento para a população de um modo geral, o que talvez pode gerar alguma crítica entre os pesquisadores, né? Porque Aham. entre os pesquisadores, no mundo acadêmico, existe uma certa rigidez, né? De linguagem, de produção de conhecimento, né? Você tem aquele academicês no jeito de falar. Então o cara pega e rompe com isso, ele vai sofrer crítica, né? O De certa próprio forma, Leandro ele está Carnal rompendo com o tipo comentou de. isso, né? Você já viu o Leandro É, Carnal falando? Ele falou não, sobre que isso não. tem colegas dele que são historiadores da universidade onde ele trabalhava, acho que era a Unicamp também. Ele falou Aham. que alguns colegas falavam, mas você só escreve livro fácil, de tema fácil e tal. Aí ele falou, mas se é fácil, escrever fácil para gerar as pessoas, Sim, escreva também, escreva você também, ele né, falou para os seus colegas. E aí ele fala que às vezes incomoda você, né, ser lido ou ter um pouco de sucesso. Ele colocou mais ou menos dessa maneira. Mas talvez seja sim. justamente isso.
porque para atingir um público maior, talvez a linguagem tem que ser modificada, né? A forma de escrever, a Cara, forma de se comunicar. já leu Paulo Freire? Alguns textos dele? O, já li o Qualquer livrinho texto. lá a Pedagogia do Oprimido, né? Eu já li da autonomia. Você notou que a linguagem dele é fácil, não é rebuscada, né? É uma linguagem, é como se você estivesse conversando com o cara ali, ó. Vocês estão conversando, numa linguagem ali do bar. Só que o cara tá te falando de um tema muito complexo, usando a linguagem ali do rolê, né? E é Certo. bacana isso, porque isso faz com que outras pessoas busquem, né, esse conhecimento, porque já não se sentem tão ressentidas de irem ler algo assim, né? Aham. Porque um texto muito complexo, você tem que ler ele com o dicionário do lado, né? Você vai lendo ele e buscando o dicionário. A pessoa desiste de ler. É. Então, Ou de esse tudo ouvir, assim. né, também, se o cara tiver falando muito complicado, a pessoa também desiste de ouvir. Então, o professor Clóvis tem essa coisa, né? Ele usa bastante exemplo, o Clóvis de Barros Filho. Ele usa vários Sei. exemplos, o famoso exemplo da pamonha, o perseguidor de cenouras. São exemplos que ele usa para explicar, né, a filosofia do cotidiano ali, que está acontecendo com as pessoas, né? É bem Sim. da hora. Então, acho que essa linguagem aí que é o problema. Eu acho que é uma das coisas que impede esse, né, Por qual foi exemplo, a dentro tua da. Ah, transposição didática, o Flávio colocou aí. Ciência para todos. sim, sim, justamente, a didática. Não, por exemplo, eu penso assim, se você tem o trabalho que está dentro da linha de pesquisa, vai publicar numa revista muito conceituada ou numa plataforma, você vai colocar numa linguagem bem científica, né? Lógico, um artigo, um livro, assim. Mas quando você vai para a comunidade, né, para a sociedade de modo geral, você tem que mudar a linguagem. Só que mudar a linguagem não significa perder o conteúdo, né? Você só vai usar uma outra linguagem para passar o mesmo conteúdo, né? Ó, Tem tem mais esse uma. comentário aqui. Eu vou ler aqui. A linguagem Aham. técnica científica, principalmente nas exatas e ciências naturais, distanciam-se. É que estava apagando aqui para mim, deixa eu voltar aqui. Distanciam-se muito da população desses assuntos. O desafio é encontrar o equilíbrio sem perder a veracidade científica. Exatamente, Will, é Sim, exatamente isso que justamente, o Douglas ia É, falar, né? Que você você simplificar a muda a linguagem não quer linguagem, dizer que mas você. É, tem que perder o conteúdo, né? O que está sendo exato. dito. Você só muda a linguagem, você troca as palavras, deixa de uma forma mais simples, mas não perde o conteúdo, né? E É. assim E mais o, pessoas ah, podem ter não, eu ia acesso, né? falar, e um recado para o William aí, ó. Vamos fazer uma live junto. O William é químico e ele Aí, fez ó, mestrado na massa, FGV, cara ninja. Vamos trabalhar e massa. fazer uma live. Mas eu Cara, acho que ah, o pior de tudo é você pensar que se você estuda ciência, né, como seja professor de uma universidade e tal, você, eu acho que, do meu ponto de vista, é uma obrigação, é um dever você ter que sim, devolver um pouco disso para a comunidade, tentar trazer as pessoas a gostar da ciência. Eu acho que sim, isso é sim. algo fundamental. E buscar justamente esse equilíbrio aí, né? Para que as pessoas entendam a É, importância da ciência. vamos pensar assim, cara, para que existe a ciência, né? Para que ela, qual que é a finalidade dela? Se você for pensar bem, é melhorar a vida das pessoas de modo geral, da sociedade, né? Seja no sentido Isso. de desenvolver uma nova vacina, um remédio, uma nova tecnologia, né? Exemplo, ó, eu estou em Paranaíba, você está em Dourados, e a gente está falando ao vivo como se estivesse no mesmo lugar, né, cara, de certa forma. E é o quê? É um produto da ciência, né? Sim. Pensa bem. Então, o objetivo da ciência é a comunidade. Então, não tem como ela se trancar dentro das universidades, dos laboratórios. Ela tem que sim
alcançar a comunidade não só nos produtos que ela vem a desenvolver, né, no sentido tecnológico e etc., como também alcançar as pessoas no sentido de dialogar com a comunidade, né? Ela ficar mais próxima, ela se mostrar mais, né? E não ficar aquela coisa, voltando que a gente começou no começo da live, não ficar aquela coisa parecendo religião, né? Ou você acredita na religião ou você acredita na ciência, né? Ou se você acredita na ciência, você é um ateu Esse é um filho da tópico que dá mãe, pra gente né? Não falar é agora bem. mais pro final, né? É. Sobre a religião e a Então, ciência. Quer ler? Tem um ah, comentário aqui, eu vou ler, do Jean. O Jean é um ah, colega meu também. Ele está dizendo o seguinte: eu acredito que a extensão é vista, em muitos casos, como um assistencialismo e não como ah, meio de interação com a sociedade ou como forma de troca de experiência. Entendeu? Ele citou sim, em relação ao que a gente falou sobre os projetos de extensão. Então, ele vê que a extensão funciona muito como um assistencialismo, mas não como uma sim, sim. interação ou troca de informação, de experiência. Um diálogo, uma dialética, né? É. Verdade. Então, isso aí é um ponto de vista que ele observa, né? Que ele trabalha, eu acho, no setor público atualmente. Temos que Trabalho de passar público para a também. comunidade o real motivo, que é a interação e a troca de experiência e ampliar a visão. É, Sim. bacana. Isso aí, Jean. Cara, ó, isso que está acontecendo agora, a gente pode observar nessa pandemia, em que as pessoas estão duvidando da existência da doença, né? E começam, por exemplo, a acreditar, cloroquina cura, né? Então as pessoas não pensam, refutou a cloroquina, mas porque você é contra o governo, né? Porque você não quer tomar cloroquina. Cara, não é isso. A ciência, por um tempo, ela pensou sim que a hidroxicloroquina poderia ter um resultado positivo, só que ao longo das observações percebeu que não, ela não tinha um resultado positivo. Por isso descartou ela. Não é uma Não é questão de de governo, preferência né? de governo, é ciência. Ela percebeu que não é eficaz, né? E Se partiu para um funcionasse, próximo. todo mundo ia tomar, Se né? funcionar, pronto, já estava resolvido o problema, né? Exatamente. Mas, ou então, eu já ouvi imagens dos caras editando, colocou aquele guarda-chuvinha da Umbrella lá na China, e colocou que o vírus tinha sido desenvolvido lá para se espalhar no mundo, porque era dominação comunista no mundo. É tipo. Aí você vê que uma pessoa, quando ela acredita nisso, então ela tem uma deficiência no ensino científico, né? Não que seja Uhum. culpa dela, na verdade ela é uma vítima Vítima. dessa falha do ensino, né? E o que faz com que ela comece a acreditar em coisas do tipo, em pseudociências, né? A gente falou de Sim, religião, mas tem as pseudociências que podem ser a astrologia ou mesmo as teorias da conspiração, né? exato. Por Ô, aí Douglas, vai. eu tenho uma pergunta para fazer para você, cara. Você, como Opa, pedagogo e alguém que dá aula para crianças especificamente, sim, deixa eu ler a coisa do Jean, que aí a gente vai para essa pergunta. E não sim. embasamento da ciência está gerando vários colapsos. Em, colapso em outras áreas. Exemplo, faltou cloroquina para pacientes de lúpus. Ah, exatamente. Para Isso daí onde ela são os funcionava, né? efeitos, né, prejudiciais da pseudociência. Aham, Né? sim. A pseudociência pode causar danos, que a gente usa sempre a ideia de que compara o terraplanista com um cara anti-vacina. Pô, o terraplanista é só Aham. um cara iludido com um livro que foi Não, escrito ele não lá vai em fazer mal para ninguém, né? 1888 e tal. Não vai fazer mal. Agora, já um cara que defende anti-vacina, não vacina seus filhos, provavelmente não vacina, né, uma coisa do tipo, vai dar um problema maior. Esse cara talvez teria que responder criminalmente, né? Sim, porque o Por, cara está por divulgando uma ideia que vai realmente afetar de afetar e forma impactar. negativa, sim, de forma a vida das Exatamente. pessoas, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui que está vindo muitos comentários agora que ele está passando aqui. O Gutierrez. Há um, de, há um decreto, deixa eu ver, que passou. Descrédito. Há, há Há um um descrédito da descrédito na ciência. ciência atualmente. Responde essa, Borovski. Eu acho que todo mundo Cara, acha que há um descrédito bem grande para com a olha, ciência eu atualmente. acho. Não, eu acho não que acho é foda. Eu penso, né? Cara, eu penso que sim.
infelizmente há sim, né? Por conta dessa aproximação que não ainda não aconteceu, né? De forma intensa. Então, as pessoas estão Certo. tendo uma aproximação com a ciência de uma forma errada, né? Com fake news, com vídeos de alguns malucos influenciadores de YouTube, né? Que aí entra esses antivacinas, esses terraplanistas, né? E bagunça tudo a cabeça das pessoas. Então, faz com que a ciência acaba entrando no certo descrédito, né? Ou, ou a visão do cientista como aquele cara chato que fica isolado lá na salinha dele estudando e escrevendo, né? E que não vai lá dialogar com a população, com o carinha lá do boteco da esquina, né? É. Aí Eu começa a acho criar que, essa aversão. Sei lá, eu eu acho acho que que é por assim, aí, né? eu acredito que é isso. Olha, o descrédito que tem na ciência hoje é pela falta de compreensão, né? Pelo próprio Uhum. analfabetismo da grande massa. E por isso Sim, que não há entendimento, né, da importância da ciência. As pessoas não conseguem, de modo geral, assim, pensar ou imaginar de que aham, quase tudo que nós temos de qualidade de vida hoje, desde da medicina a meios de comunicação, foi graças ao desenvolvimento científico, foi graças a sim, cientistas, sim, pessoas que se dedicaram a vida justamente. a estudar uma determinada coisa, um determinado assunto. É, podemos pegar dentro da física nuclear, pessoas que morreram estudando física nuclear, né, como Marie Curie, Sim, e que se você tem lá um tratamento hoje, né, de quimioterapia, de radioterapia, é devido a pessoas que se dedicaram uma vida a estudar ciência, né, de literalmente, modo né, geral, cara? literalmente dedicaram a vida a isso. Então, muitas pessoas que faz uso da ciência não faz a mínima ideia de que ela só usa um determinado utensílio, um eletrodoméstico Sim, ou um tratamento médico, porque existiu alguém que se dedicou a vida ali estudando para com a ciência. Se tiver sim, esse pensamento, a ciência com certeza estaria num crédito altíssimo, né? As pessoas dariam essa importância para a ciência e com certeza a gente não teria um descrédito na ciência e nós teríamos aí, digamos, nos horários nobres da televisão, nos horários nobres da internet, a gente teria sim. cientistas falando e não outras pessoas fora da Você ciência. falou uma Que coisa tem a sua bacana agora. importância também, mas Sim, né, lógico. Você falou uma coisa eu vou. bacana. A Globo tinha um programa, acho que deve ter ainda, Globo Ciência. É aos Certo. sábados, mas é aos sábados 5 horas da manhã, cara. Então, se o cara quiser assistir Globo Ciência, vai ter que acordar num sabadão, 5 da manhã. Pensa, uma pessoa que trabalhou aí o dia inteiro, tá cansada, ela não vai acordar 5 horas da manhã no sábado, É. né? Ela vai tá dormindo nesse horário. E é um bom programa, cara. Que justamente tem essa linguagem mais simples, mas sem perder o conteúdo, né? Quem que Mas é nunca num assistiu horário os que ninguém vai telecursos? ver. Os telecursos Não, é 2000, o. lembra dos telecursos? Lembro, também Ó, mó lembro. legal. Cedo pra O cara caralho. no, o cara no ônibus explicando o momento de inércia e tal. O ônibus freou, sabe? Era mó legal, né? Aquilo lá. Massa pra caralho. Mas, então, eu acho que assim, eu sou muito defensor, né, do cientista, da ciência, então às vezes até eu defendo demais, mas Aham. eu fico um pouco revoltado com algumas coisas, né, em relação à ciência, esse descrédito todo. Vamos ler aqui Sim. mais um comentário aqui. Hoje tá tendo bastante comentário. O Jean está falando aqui. Outro fator que leva, outro fator que leva o descrédito, a propagação acelerada de fake news, imposição do governo quanto à educação, ideologia e outros mais. A propagação do fake news, ele colocou. Então, como Sim, combater o fake verdade. news? Com conhecimento científico. Não tem outra coisa, É, né? Hoje não tem outro meio, é, né, cara? não tem outro É meio. justamente divulgando a ciência com a linguagem científica, mas assim, do jeito mais simples, né? Não tem outro jeito. A, verif a verificação das notícias, etc. Então, Sim, você vai ter você pega cinco uma livros notícia se você falsa e vai ter que ir esmiuçando ela, né? O porquê que ela é falsa, né? até entender o fake É um news. trampo, cara. É um trampo foda. Bastante. Você ia fazer uma pergunta, cara?
A pergunta talvez era para voltar lá nos primórdios, para você que é Ah, pedagogo, em relacionado, que é uma coisa assim, uma coisa que penso eu, né? Eu que não sou pedagogo, não sou, sou professor, mas nem me considero professor, mas perguntar para alguém que é tá da área e bom. realmente entende sobre, né, toda a ideia básica da educação, passou pela pedagogia aí um tempo importante. É a ideia de inserir ciência no ensino básico, como você mencionou, nas séries iniciais, Uhum. mas também eu sei que a criança precisa de uma parte lúdica, então talvez esteja associado um pouco ao folclore, a, a essa coisa toda. E como Aham. fazer? Você poderia dar uma explicação, uma explanação, ou dizer como Um isso pode exemplo. ser feito? Um exemplo de usar essa ideia do folclore, certo? Com a Sim. criança lá, porque isso também precisa ser trabalhado, e ao mesmo tempo usar a ideia da ciência, ou os métodos científicos, para essa criança que está ali em primeiro momento em formação. Cara, eu Como vou que dizer isso pode assim ser que, feito? Ou mata o cara, isso não é nem. folclore e só ensina a ciência. Não, mala, foda-se folclore. Saci Pererê é o caralho. Não, cara, não tem necessidade disso. Tem um cara que já fez isso, na verdade. Que Aham. trabalhou o folclore brasileiro e sempre teve uma ligação muito forte com o conhecimento. Não vou falar ciência, mas vou falar no sentido de conhecimento, de um modo geral. É o Ô, Monteiro Robson, Lobato, cara. Ou, sim, eu vou te interromper, porque vai cair aqui, tá dando 1 hora já. Aí eu já pedagogo vou. maluco, velho, eu É o escutei. pedagogo maluco aqui. Eu peguei esse pedaço aí. Ó, punição, hein? Separar aí a canelinha do capeta pra mim pro ano que vem. Mas aí, Então, quer fazer a qual, sua resposta? A sua qual seria a resposta lá pergunta? sobre. Ah, não, é verdade, a resposta é. Então, cara, não é muito complicado. Porque uma criança, naturalmente, ela é muito curiosa, né? Então, o que que acontece? Se você tem como dar uma aula de ciência sempre tendo o pé na prática, ela vai se interessar com muita facilidade, né? Por exemplo, vamos fazer uma Sim, experiência. Como é que a água da chuva, né, chega cristalina lá nos lençóis freáticos? Você vai colocar lá aquelas várias camadas de terra, né? Começa com pedra, uma pedrinha mais fina, areia, depois a terra em si. Aí você joga a água lá dentro da garrafa, ela vai passar por essas camadas até chegar no bico cristalina, praticamente. Isso já dá um puff na cabeça da criança que ela se interessa na hora, né? Ou sair para o tempo aberto para você observar a natureza, observar os pássaros, né? Ter essas aulas mais fora da sala, né? Nunca, não só fechado ali dentro do cubo, né? Então, você tendo sempre uma pegada prática, a criança ela vai se interessar. É quase fatal, cara, isso. Não tem, como se diz, não tem erro. Mas eu tô falando de uma linguagem bem simplista, né, cara? Não tô muito pedagogo aqui, não. não, porque você entende o que eu estou falando, nessa parte lúdica da Não, eu criança, entendi. o Aham. folclore, você trabalhar com as figuras místicas ali do folclore, principalmente, né, Ah, para sim. criança, saci, não sei o quê, Ah, toda essa entendi. coisa aí. Como que Você citou misturando com Monteiro ciência, Lobato. né? Ah, sim, não Você é. Ele citou Monteiro usa o Lobato. folclore como personagens, né, para dialogar sobre conhecimento. Então tem lá a Emília e o Minotauro, eu não lembro da história certinho, mas o cara vai trabalhar mitologia grega. Você aprende sobre mitologia grega lendo uma história da Emília, né? E se você pegar o sítio do Pica-Pau Amarelo, você tem lá várias histórias que você pode aprender sobre português, matemática, ciência, né? Então eu começaria por ele, né, para começar a tentar te responder essa pergunta, que eu acho que eu vou ficar te devendo ela. E Mas você conhece material, ou algum autor, ou algum tipo de material que você possa citar para nós, por exemplo, como
histórias em quadrinhos ou fábula, como você citou Monteiro Lobato, etc., que traz dentro dessa linguagem Ah, a ideia da ciência e tal? cara, material não Ou muitos, citar algum porque eu não autor, tenho muito alguma coisa assim? contato, né? Ah, autor, eu tenho ele aqui, ó, Rodolfo Caniato. Ele fala sobre isso. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ele aí. Deixa eu ver. Com consciência na educação. E ele vem trabalhar isso, cara. Ele vai trabalhar uma coisa mais complexa ainda. Por exemplo, sobre o ensino de ciências, ele começa a abordar a ideia de que, mesmo para criança, você já tem que desenvolver um raciocínio mais, não é empírico, mas científico, né? Por exemplo, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Mas só que ao longo do ano a Terra fica mudando de posição, né? Então seria o leste ia ficar bagunçado, porque ele ia ficar fazendo assim, ó, no horizonte, ao leste. E o oeste também ia ficar mudando direto, né? Então você teria que explicar melhor que é do lado leste, né? E Entendi. do lado oeste, né? Não que o leste é exatamente onde ele nasce ou onde ele se põe, né? Teria que fazer Nós essas temos um, explanações. Hã? nós temos um comentário aqui. Ó. O William está comentando o seguinte: a ideia do folclore se apoia na imaginação da criança. A criança imagina muito mais do que o adulto. Sim, muito, muito. A quem não se lembra de época de infância que ficava brincando e imaginando bicho? A gente pode usar a gente mesmo como exemplo, né? Lembrar da nossa própria infância e lembra o quanto a gente imaginava. Hoje a gente não imagina metade do que fazia. E, cara, Sim. criança mesmo fora da sala de aula, sem o apoio de um professor, ela fica observando a natureza, ela observa o céu, observa as estrelas. A questão é que ela não tem alguém para mediar isso tudo que ela está absorvendo, né? Uhum. Eu estou perguntando para você sobre algum material assim, Ah, porque existe, por exemplo, tem um livro que é da Maria a Cristina Abdala, que é física, e ela tem um livro que chama, estou abrindo aqui o nome, a capa do livro, ó, inclusive tem nas lojas americanas para vender, em todos esses bases aí uhum, que vende livro, Amazon, etc. E o livro chama sim, Alice no País do Quanta, né? A Física Quântica ao Alcance de Todos, é o nome do livro. Aí o que sim, acontece? Esse já é um livro que talvez não seria para criança séries primárias, mas talvez para alguém sim, que esteja no ensino médio, que é um livro que usa essa ideia, né, de que a Alice, ao invés de ir para o País das Maravilhas, ela se transporta para um país do quântico, do mundo quântico. aham, E quando ela faz isso, ela vai ter contato, ou seja, ela vai estar sobre as leis da física quântica, da mecânica quântica ali, propriamente dito. E aí, sim, ela começa a discutir fatos, como dualidade, onda partícula, essa coisa toda, mas do ponto de vista aham. como se ela fosse uma partícula subatômica e estivesse ali andando Massa, cara, no mundo quântico. Então ela tem uma linguagem bem mais massa. acessível, e além de ter essa linguagem mais acessível, ela traz essa história, esse enredo da Alice, né, que a gente conhece lá no Alice no País das Maravilhas, como Alice no País do Quanta. Então, descreve assim que como mistura uma fantasia e ciência, né, ao mesmo tempo ali. Tá entendendo? Bacana. Ah, você falou de Então, material. esse tipo de Aham, material, de livro, eu já até você citei, conhece? Ciência Aham, Hoje. Depois dá uma ciência acessada. hoje. Ele tem sempre essa pegar essa linguagem, desenho, né? A ilustração para criança, né? Um material que eu conheço bom é o Ciência Hoje, né? Agora, livro didático, cara, eu vou ficar te devendo. Porque quando eu olhei, quando teve a escolha dos livros, honestamente, nenhum foi assim tão bacana quanto as publicações do Ciência Hoje, ou esse exemplo que você deu aí para mim sobre Alice no País do Quanta, né? Geralmente os Uhum. livros didáticos eles ficam muito a desejar, né? Materiais assim bons, geralmente é uma publicação autoral mesmo, ou de
uma empresa específica, não sei. Uhum. Ah, eu estou perguntando porque eu não sei, entendeu? Às vezes poderia existir algum Aham. tipo de material que é mandado do governo para as escolas, nesse sentido, alguma coisa. Se Mas, existe mas eu alguma posso coisa. pesquisar. Depois eu te Aham. mando. A gente divulga pra galera. Uhum. Entendeu? Porque às vezes, eu não sei, às vezes tem algum material didático que é passado para Uhum. vocês, para Sim, trabalhar esse sim. tipo de coisa e tal. Ó, tem um comentário aqui, ó. Meu filho tem 4 anos, é surdo e autista, apaixonado pelo sistema solar. Nossa, é Muito difícil verdade. achar material adaptado para crianças. É, sim, mano. É muito difícil mesmo. Justamente, é verdade, cara. Não tem muita coisa ainda produzida. As crianças com deficiência. Isso aí a gente é uma parte que a gente não tem como, né? Não que não tem como, ter, tem, né? A gente não tem a produção de material, né? Como fazer, a gente já tem, mas pesquisas também na área, também. Mas Já, material já, realmente. já surgiu perguntas em outras lives justamente sobre se existia algum material Ah, de física, propriamente dito, para trabalhar com sim. crianças autistas. E aí era o Wesley que estava, né, conversando comigo também, que é professor de Aham. física. Ele não sabia dizer se existia também não, né, um material específico. Você sabe dizer se existe algum material específico para trabalhar Cara, eu sei que física uma com, vez. com crianças autistas? Então, não sei se eu vou te dizer talvez uma matéria específica, né? Mas a Ilha Solteira, no curso de física até eu acho, tem uma linha de pesquisa que é para desenvolver materiais de ensino didáticos, né? Tecnologia assistiva para essas crianças na Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira. Unesp de Ilha Solteira. Sim. Legal. Bom, aí, Porque assim, eu fico devendo algumas perguntas assim, para responder de uma forma muito específica, né? uhum, Só em pelo, mais linhas gerais mesmo. pelo que eu já vi em termos de pesquisa para com crianças aí com autismo, existe muita adaptação Aham. de material que é feito por os professores, que são, às vezes, Uhum. psicopedagogos, que auxiliam os professores da disciplina específica. Existe mais esses trabalhos assim, né? Não Sim, sei a como é que pessoa é, ali, não sei se... a pessoa ali na hora das aulas mesmo já vai um pouco antes ou durante o ano vai desenvolvendo, mas por conta, né? Não vem às vezes algo do governo pra gente. Às vezes vem, mas vem pouco, né? Muitas vezes chega um exemplar só, mas aí você tem lá 10, 15 alunos que precisariam usar aquele material, né? Não chega na quantidade que a gente precisa. Uhum. E é complicado, cara. Como Ah, ela mencionou aqui, ó, a respeito, o filho dela é deficiente auditivo e apaixonado pelo sistema solar. Então, imagina que seria bem interessante ele conhecer um planetário, né? Uma coisa do tipo. Acho que ia aham, ser muito interessante pelo concretismo que ele sim, ia ter, né? Da dimensão. Não sei se ele conhece esse sim. planetário já ou não, né? Que eu não conheço a história, mas se ele conhecer um planetário, com certeza ele vai adquirir Nossa, ele vai mais ainda. amar, vai amar. Porque lá ele vai ter maquetes em tamanhos muito maiores, né? Sim. Então você pensa, mesmo ele sendo ó, surdo e autista, ele ainda assim ele é apaixonado, né? Aham. Pela ciência. Então, se você deixa uma criança dessa sem assistência, você pode, com o tempo, ela pode perder essa paixão, né? Não sei, tomara que não, né? Mas ela pode acabar perdendo, né? Sem uma boa mediação. Entendi. E aí, Boró, você quer falar mais alguma coisa, cara? Fazer explanar Cara, aí temas, assuntos? um tema, um assunto. Ah, não, acho que já falei bastante, viu? Foi Acho que já uma falei hora pra e meia caralho. quase já. Acho que foi uma hora e Falei meia pra já que a gente está caralho. conversando. O Flávio tá me falando pra eu ser sério, cara, mas eu não sei ser sério não, mano. Ó, Você tem que ser sério. tem ó, um jovem falando, falando parabéns pela Ah, é um live, cara conteúdo da... rico. Ah, esse aí é Valeu, o que tirou, obrigado não sei aí. se você viu uma... Ele que tá aqui em Paranaíba tá tirando umas fotos da Via Láctea, mano. Ah, é? Que massa. É, tá com um trampinho massa nesse sentido.
eu mandar um joia aqui para ele. Fala para ele aí depois passar o contato, pra gente fazer uma live também, ele divulgar esse trabalho dele aí, que ele tá fazendo, qual que é a ideia e tal, né? Beleza, E fala para ele aí a se chama o gente, Samir pode. Haddad. Isso, vamos fazer sim, pô, para divulgar esses trabalhos assim e fazer o quê? A ideia dessas lives é justamente o seguinte: quando eu pensei, chamar o pessoal da nossa geração, que eu Sim. digo ali, que está mais ou menos, Aham. que está situado mais ou menos na mesma época que eu, no sentido de Aham. idade, e pessoas que eu conheci ao longo dos anos, estudando em congressos, em colegas Aham. de estudo, mestrado, doutorado, viajando e tal. Na, na próxima na próxima live, no próximo sábado, vai ser bem interessante. Eu vou trazer um colega meu aí, um cara que eu conheci ele em 2011, e ele trabalha justamente Ah. com essa nova descoberta da física, que são as ondas gravitacionais. Ele fez doutorado Aham. nessa área, né, Nossa, em física massa, hein? teórica, e aí ele vai falar aqui na live do sábado que vem sobre a história da Uhum. gravidade e até chegar na ideia das ondas gravitacionais, que foi assunto tema da tese de Massa, doutorado cara. dele. Então vai ser bem bacana. Massa pra caralho. E, e eu vou fazer justamente para ele essa pergunta, que é uma pergunta que envolve um pouco a filosofia da ciência, que é explicar por que quando você desenvolve um modelo teórico, físico ali, Aham. ele tem tanta credibilidade, mesmo que ele não tenha sido verificado experimentalmente. Porque aí, né, futuramente já existia a teoria, né? Aham. E aí depois foi Sim. identificada a zona. Então ele vai poder explicar isso de uma maneira bem interessante para nós. Então a live da semana que Bacana. vem vai estar bem legal, né? Bem Vou legal. Vamos ler acompanhar. aqui, ó. Vamos ler Ela tem aqui, uma tem mais pergunta para mim perguntas e aqui. comentários. Ó, o Samir disse que está dentro. Muito obrigado, agradecer o convite. Já está convidado, é só a gente ajeitando as datas aí e vamos fazendo essas prerrogativas aí, bordando esses temas aí e fazendo as conexões. Pô, eu Beleza. gostaria que o professor falasse um pouco sobre a formação de pedagogos quanto aos assuntos de ciência. Tem experiências na área? Essa é para você, Borovski. O William, ele Porra, comentou um pouco direto. sobre isso aí já. Acho que não sei se você já estava assistindo, Já. mas ele pode falar de novo. Não, mas ó, então, a formação de pedagogo no ensino de ciência, cara, ela é bem fraca no momento. Igual eu falei, num ano, em 4 anos, eu tive um ano, né? Acho que foi no terceiro ano a disciplina sobre ensino de ciências. E sim, foi bem fraquinho, né? Não, minto, foi 2 anos, mas bem fraco, né? Você terminava o ano e sem noção nenhuma do que é ciência, o que é o ensino de ciências, né? Por isso, quando você me falou sobre uma possível solução, eu defendi a ideia de que professores formados, licenciados em Química, Física e Biologia, assumissem as aulas de ciências no ensino do primeiro ao quinto ano, né? Porque assim a gente teria uma possibilidade de diminuir essa defasagem no ensino de ciências. Porque o próprio pedagogo sai do curso e sem entender muito sobre ciência, né? Fora os cursos de 1 ano, 2 anos que existem por aí nas particulares, aí que você não aprende nada mesmo, né? Talvez fosse uma disciplina compartilhada, né, entre um professor formado na área, química, física, biologia, e um pedagogo para ajudar a facilitar a Ah, sim, linguagem, talvez aham, uma coisa trabalhar um compartilhada. plano, né? Sim, trabalhar um Isso. plano, né, de aula. Sim, nesse sentido, sim, também uma boa ideia, sim. Bacana. Mas quanto à formação, ele está perguntando, ó, de pedagogos, você Ah, acha que em relação à ciência e formação de pedagogo? cara, bom, se eu for pensar no que alguns professores no meu curso me ensinaram, até que eles ensinaram bem, né? Mas só que a maior parte do pessoal que entra na pedagogia já sai da escola com um ensino totalmente defasado, né? E se a gente for olhar de uma forma bem global também, elas só querem um diploma. Então, elas vão reproduzir sempre mecanicamente o que o professor ensina. Elas não vão absorver. É aquilo que você falou do cientista, que vai lá, faz a pesquisa, mas ele não interiorizou aquele conhecimento, né? Ele vai lá e faz o trabalho dele. No caso, o que eu penso que acontece muito na pedagogia, as pessoas querem só realizar
ter o diploma, né? E um emprego de professor. É complicado, cara. Acho que não dá para responder assim muito fácil, não. É uma pergunta Mas bem é uma boa complicada, né? pergunta. É uma pergunta bem E complicada. eu acho que você respondeu bem quando você falou já que acredita que tem que ter químicos, físicos, biólogos ali nas séries Sim, sim, iniciais. sim, Eu acho que tem é que ter. exatamente esse é o ponto. Esse é o Senão ponto, não assim. é. Fica Porque, difícil, né? por que que eu defendi essa ideia? Porque essa pessoa vai ter uma bagagem maior no quesito das ciências naturais, né, do que um pedagogo. Não que o pedagogo não possa ter, né? Ele pode ter, sim. Se ele buscar por conta, buscar. Tem pós em ensino de ciências, né, que é aberto para todos, né? Mas aí já é uma busca pessoal do pedagogo, não é necessariamente do curso, Entendi, da formação, né? é da formação, A formação do pedagogo, né? É, justamente. acho que é por aí, mais ou menos, o que ele está perguntando, eu acho. Eu acredito que É. seja por aí mesmo. Eu acho que eu devo ter respondido ele, não sei, mas aí qualquer coisa ele manda outra Acho que, perguntinha aí. acho que respondeu, sim. Acho que é isso. É um assunto bem complicado mesmo, é uma coisa que envolve, né, a formação, uma Uhum. possibilidade ou não de trabalhar com um assunto ou não dentro da série básica. Mas eu acredito que isso vai ter que mudar, né, com o futuro. Essa é a ideia do Ah, com futuro. Porque certeza, a cara. graduação em de pedagogo é muito ampla, né? É uma Sim, ela é graduação uma. ampla. Então Tanto já é é que muita você na coisa para gra... estudar, bastante coisa para estudar, né? Tem a parte toda da coordenação, legislação, tem toda uma outra parte, né, do pedagogo importantíssima. E aí, se aumentar a carga horária de disciplinas, por exemplo, voltada para a área da ciência, como que o cara vai formar em 4 anos ou 5 anos, que seja, né? Começa a ficar Ó, o rapaz complicado. já falou aqui, ó. Ó, hoje nós, químicos, por exemplo, não temos espaço dentro dessas áreas da educação, né? Experiência própria. Uhum. Justamente, não tem mesmo, né? As aulas do primeiro ao quinto ano ficam exclusivas para o pedagogo. Ciência, arte, movimento, ficam todas exclusivas para o pedagogo, né? Eu penso Exatamente. que assim, ó, que ciências naturais deveriam ficar a cargo de quem tem uma graduação específica por um bom tempo. Anos, assim, muitos anos mesmo. Até que a gente conseguisse ter uma geração inclusive de pedagogos que compreendessem ciência, né, de uma forma bem profunda, para poder pegar aulas de ciências nos anos iniciais. Entendi. Uma outra crítica também que eu tenho em relação à matemática, né? Eu acredito também Ah, que o matemático deveria acompanhar a criança desde da pré-escola em diante. Entendeu? aham, é um Porque matemático. é uma coisa bem complicada também, né? Pensa, Para a formação de pedagogo, né? não, por exemplo, toco o sino, cara, eu deixo de ser geógrafo e viro historiador. Toco o sino, eu viro um cara da língua portuguesa. Toco o sino, eu viro um matemático. Como que você se prepara, né, para tudo isso? Pô, Né? É bateu o complicado. sino, tenho que mudar aqui o disco e trocar Vira de a chavinha, profissão. Vira a chavinha aqui e acabou. é É complicado desse mesmo. jeito. Eu imagino como deve ser, assim. Exatamente isso. Quando a gente fala, acho, nesses assuntos, que até que o William está falando, não é nem pela questão é uma má formação, boa formação. Eu acho Aham. mais que é uma questão de que hoje, né, o conhecimento mudou. Se você se forma em física hoje, o que você sabe um pedacinho da física, né? Tem Aham. assuntos da física que você ficaria 50 anos aí estudando só o que já foi desenvolvido, entendeu? Então, assim, Pô, é muito conhecimento hoje. Eu acho que é mais nesse sim. sentido. A gente tem que dar uma destrinchada nos assuntos, né? Ó, o William está falando aqui, ó, ele está empolgado. Ó. Ó, Nem o aulas do fundamental. Exemplo, nono semestre. nono Dividida ano. entre química, física e quem leciona são os biólogos. A Os construção de biólogos, erros aham. conceituais são gritantes. Né? Então, Aham. Não é. entendeu o que ele disse, né? Você tem aula de ciências.
Aí lá no edital do concurso está lá o pré-requisito. Se você for licenciado em Biologia, Química e Física, você pode prestar o concurso. Aí você toma posse ali naquelas aulas, cara. Aí se tiver aula ali de Química, Física, você pega, mesmo sendo biólogo, né? Porque Entendi. ele coloca de um amplo geral, ciências. Aí lá dentro ele taca as três, as exatas e as biológicas, né? Uhum. E pronto, desse E, jeito. e aí cai nesse caso que a gente está falando. Você não consegue ter uma base para falar sobre uma ciência ou outra, né? Você não consegue ter uma coisa mais. Por exemplo, o cara formado em química, licenciatura, ele tem disciplinas específicas de instrumentação de química, como proceder experimentalmente, tal, 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 tal. E Aham. coisa que você lá da biologia não tem, coisa que eu da física não tenho, e o Não, biólogo não não tem. tem. Então, O com pedagogo certeza menos ele vai ter uma ainda. bagagem. Mas com certeza o químico vai ter uma bagagem, ele vai ter uma experiência muito maior, né, para falar desse assunto. Sim. É mais ou menos essa a Cara, eu ideia. penso que assim, a pedagogia, o que que ela me deu de diferente das outras disciplinas? É a capacidade de você organizar o conteúdo na hora de ensinar, né? Do menos complexo para o mais complexo. E sempre com a linguagem mais didática possível. E isso realmente a pedagogia dá para quem é professor, né? Então, por Legal. exemplo, eu até aconselharia, tipo assim, quem quer lecionar na área de exatas numa escola, né, aprofundar o conhecimento na didática do ensino, né? Porque se a pessoa chegar numa sala de aula falando do jeito que aprendeu na universidade, os moleques vão olhar para ele assim pensando, nossa, que bosta, né? O professor sabe, sabe, mas não ensina nada. Sempre tem aquele professor que sabe muito, mas ninguém entende nada, né? Que é o professor que não tem didática, né? Eu O que é defendi ter os químicos, didática? os físicos, os biológicos, né? Mas só que, assim, sempre com o Agora, arcabouço da didática, né? Tem que ter a é, didática, senão a molecada não entende o que você está falando. Nem adulto entende se você não tiver didática. é complicado, Então, né? às vezes, Tem, você tem que, durante a aula, encontrar um exemplo, uma comparação, uma linguagem que a criança ou o aluno, que seja adulto, consiga entender o que você está falando. Senão você perdeu a aula, né? sim, e com certeza. E aí é uma coisa que o pessoal da biologia tem bastante agilidade, né? Aham. Eu acho que sim, né? Não sei. Não posso dar certeza. Hum, É. Bom, Mas, ou foi acho que bem esgotei. legal. A conversa foi bem legal. E não, e continua sendo esse pedagogo fera aí, o Douglas. Valeu, filho, valeu. Continua sendo esse pedagogo fera aí, cara. Porque Vamos ver se eu eu acho tento um que é mestrado ano que justamente, vem nessa área, velho. ó, tem que ser, cara. Mete bala. Tentar. Quem sabe? Porque não é Quem fácil, sabe hein? não sai uma, Ah, sai uma dissertação aí sobre o analfabetismo científico. ó, massa, muito massa. Vamos ver. E essa área que você tá aí, cara, é uma área que assim, para mim é o verdadeiro professor, do meu ponto de vista, assim, é o professor das séries básicas, cara. Esse cara Ô, é o verdadeiro professor, porque é o valeu, cara mano. que com todos os defeitos que existam hoje ou não, faltando ou não faltando coisa, é o cara que faz a criança passar, né, de ser um analfabeto, mesmo que não conhece nada, a conhecer o Aham, mínimo que seja. Então isso aí para mim é sim, extremamente importante. Que se não sim. for esses caras persistentes ali no início, muita gente não vai conseguir prosseguir o caminho na vida escolar, acadêmica, onde seja. Verdade, não é. É a base, né, cara? É a base. Sem a É, e base, a construção não se sustenta, né, velho? exatamente. Esses, para mim, são os professores que realmente são os professores de verdade, que pegam o cara quase que do zero ali do, e faz o cara, pelo menos, conseguir permear Se na vida virar um escolar, pouquinho, se virar um pouco. né? Igual a gente Não, falou hoje, tem não. bastante coisa que precisa ser revista, ser mudada, trocar e tal, mas com certeza, cara, é o trabalho mais árduo, assim, é da galera que tá no início ali. Ó, o William tá falando, parabéns, galera, pelo papo.
Valeu, William. Abraço, cara. Valeu por participar aí também. Obrigadão, hein? Valeu também. Ó, tem mais um comentário aqui, ó. Vamos ler. Houve uma necessidade de dividir o material dos campos científicos para atender às demandas do capital para educar as grandes massas, a classe trabalhadora, que não tem muito tempo para absorver cultura. Ah, é uma crítica fodida, hein? Já Uma bela envolveu crítica. Uma baita crítica. a crítica ao capital mesmo, né? Ao capitalismo. Sim. Que aí você teve que É isso. dividir, separar, né, os campos científicos para dar tempo da galera trabalhar. E aí Sim, poder absorver a cultura. É pesado. pesado, né, velho? É verdade isso aqui. É. Mas É, bicho. O é o pessoal tá aqui, trabalho. parabéns. Ó, tá. Eu vi aqui, parabéns pelo papo, viu? Ó, acaba que tem bastante comentário hoje, não estou nem conseguindo ler. Tá? Acaba que se Acaba que se... fragmenta a maneira do educar pela pressa. Ó, isso é pela bem pressa. interessante. Aqui é uma coisa que a gente não discutiu hoje também, né, o É, Douglas? não, A questão não. do Não, tempo e o conteúdo, o tempo e conteúdo. Essa o tempo e o relação, conteúdo. É, você tem que tempo e ter, conteúdo. você tem até o dia do. Ah, isso aí você passa por isso também, né, cara? Lá na Exatamente. universidade. A maturação do conhecimento, né? Você tem um A período para maturação. ensinar X conteúdo e acabou aquele período, você tem que ter aplicado prova, ter dado nota, quem aprendeu bem, quem não aprendeu, amém, e pau na máquina. Aí a galera vai ficando ali, pelo caminho, né? Aham. E exatamente essa coisa do tempo, conteúdo, é uma coisa que passa pela coisa da pedagogia mesmo, da questão da maturação do conhecimento. Né? Às vezes você Aham, estuda um determinado conteúdo, você precisa de um tempo até você se identificar, se familiarizar. Vamos pegar o exemplo do cálculo diferencial. Você começou a estudar hoje o cálculo. Vai um tempo só aham. para você se familiarizar com a simbologia, com a notação, com a forma de escrever e tal. Aí você vai entender aquilo ali, daí você vai entender uma definição geométrica, uma definição funcional. Então, e vai, até você Aí dominar aquela você vai coisa, você leva um agregando tempo, né? outros conhecimentos também, né? Vai Para maturando conseguir aquele conhecimento. entender. E aí, Então, isso, se pensa bem, algumas pessoas podem fazer isso rápido, outras vão levar outras, mais tempo, né? demora, com E aí certeza. você pega o sistema de ensino que tem como ele falou, pressa, né? Um tempo determinado. Então, Você fica, uma boa parte vai ficar ali sem ter conseguido compreender aquele conteúdo. com certeza. É um assunto É, bacana também. Ó, o Jean tá dando parabéns. Valeu, Jean, pela participação aí, valeu, cara. mano. Ó, a senhora Irene, mãe do Flávio, dando parabéns. Ela conhece nós também desde quando Foi começamos mesmo, a verdade. Labuta. Valeu, brigadão. Valeu, obrigado por estar assistindo aí. Tem vários alunos meus Valeu, da faculdade aí mandando um salve. Valeu, galera que está assistindo. Obrigado pela participação, senhor brigadão. Douglas Tosta. Eu que Como eu já agradeço. falei, Precisando, a gente faz uma live aí de novo. tá? Como eu falei anteriormente, parabéns aí pelo trabalho como pedagogo e que eu sei que você tem essa visão científica, que você gosta da ciência, a gente conversa direto. Eu acho que isso daí é extremamente importante, né? Fazer Uhum. tentar fazer essa conexão com a ciência desde das séries iniciais, cara. Isso aí é Sim. um plano conspiratório para com as pseudociências. Vamos destruir os caras. Destruir a Você pseudociência, cara. você quer largar um recado para os terraplanistas? Mande aí um recado. Porra, cara. Um recado pros terraplanistas é assim, bicho. Mano, seus dias estão contados, cara. Você tem que parar de negar a ciência, velho. Tá, a evidência tá na cara aí, vocês não querem. Teve um terraplanista que até se matou lá, aquele corredor lá que fez um foguete, o foguete subiu com ele e depois ele caiu com o foguete e tudo, pô. Bateu na abóbada lá em cima. É. Entendeu? Tá ligado? Tem a E abóbada, né? O cara eu foi, sei. bateu e morreu. A gente pode fazer uma live qualquer dia também aí. Você pode chamar mais alguém,
sobre a origem dos Aham, terraplanistas, para entender por que existe tanta gente que voltou com essa teoria. Eu estava pesquisando esses aham, dias, existe um livro de 1880 e alguma coisa, 1889, que aham. um político escreveu um livro de 400 e tantas páginas falando que a Bíblia, né, a Bíblia dá A indícios Bíblia. reais de que a Terra é plana. Então, como você tem ali sempre a igreja em ascensão, a igreja dominadora e tal, foi meio que imposta essa ideia de Terra plana. Aí, com o passar dos anos, iluminismo, toda essa coisa toda, deu uma melhorada, né, nessa Sim. concepção bíblica, foi superada. E aí foi até chegar nesses lunáticos de hoje. Mas dá para a gente Uma discutir um live dia aí. boa. Dá Acho que é mesmo. legal a origem dessas bizarrices aí, teorias da conspiração. A gente pode Ah, e fazer uma até as live disso aí. consequências, né, cara? As consequências Exatamente, as também. consequências As das consequências pseudociências. disso. Uma É, boa live. é, é uma boa live. Ó, o Flávio aí. Valeu, Flávio, tá assistindo nós aí, galera. Valeu. Obrigado, Flávio. Tá achando que eu não sou Ô, Douglas, sério, cara? ô, Douglas, valeu pela conversa aí, cara. Se precisar de alguma coisa, a gente tá aí. Pessoal que comentou aí, o Obrigadão. William, o Jean, o Gutierrez também, que estava assistindo aí, um cara que é físico. Valeu aí por assistir, por comentar. E semana que vem tem uma live Valeu. bacana aí. Eu vou anunciar para você essa semana aí, novamente. Valeu. Valeu, Silvio. Valeu pelo Valeu. convite. Valeu, pessoal, participar e comentar aí. Espero ter satisfeito as Pô, curiosidades aí sobre o ensino, sobre a ciência e o analfabetismo científico. não, foi bem da hora. Valeu. Valeu. Falou, Falou, seu abraço, hein, Wilson. Até Douglas. mais. Abraço. Outro. Tchau. Tchau.